Devemos obedecer o governo em todas as situações? Existe algum momento na Bíblia Sagrada que ela orienta o cristão a desobedecer o governo? Se existe esse momento, quais são os textos que falam a respeito disso? Esse é o assunto de hoje e assista até o final. Eu sou Rodrigo Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Articulador. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a enviar este conteúdo para o maior número de pessoas. Há vários textos que poderíamos usar para responder essa pergunta, mas o texto que eu quero utilizar está em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois traz a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A primeira coisa que Romanos 13 deixa claro é que todo cristão deve honrar e orar pelas autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus de acordo com Romanos 13. Se toda autoridade foi constituída por Deus, uma vez o cristão honrando a autoridade, estaria honrando o próprio Deus. Então essa é a primeira ordenança, honrar as autoridades. O texto de Romanos 13 deixa uma coisa clara: toda autoridade foi ordenada e instituída por Deus. O próprio Jesus Cristo, quando estava diante de Pilatos, ele disse o seguinte: você só tem autoridade sobre mim porque do alto foi concedido a você. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo disse o seguinte: a principal função do governo é fazer o bem. Ele também diz que todo cristão deveria ter boa conduta e andar de uma forma correta. O cristão, uma vez fazendo isso, ele não precisaria temer o governo. Pelo contrário, ele seria beneficiado por essa boa conduta. Eu vou te dar um exemplo. Como a principal função do governo é fazer o bem, imagine que ele cria um parque de diversões. Se o cristão tem uma boa conduta e ele anda de uma forma correta diante da sociedade, ele pode sair tranquilamente para esse parque e passar uma tarde ali sem temer qualquer tipo de governo ou qualquer autoridade, porque ele tem uma boa conduta e um bom relacionamento com todos. Além de praticar o bem, o governo tem outra função de acordo com Paulo em Romanos 13? Sim, o governo tem a função de refrear o mal. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o governo tem uma espada na sua mão. Ele utiliza esse símbolo querendo dizer que todo aquele que pratica o mal, esse sim deve temer o governo. Lembra do exemplo que eu acabei de falar sobre o parque de diversão? Aquela pessoa que tem uma boa conduta, ele pode sair tranquilamente sem temer o governo. Mas se uma pessoa tem uma má conduta, ele vai até um parque de diversão e pratica um roubo, esse sim deve temer o governo e as suas autoridades. Há um texto em Apocalipse que chama Jesus Cristo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sabemos que toda autoridade aqui nessa terra foi instituída por Deus, seja um presidente, seja um rei, ou seja qualquer outra pessoa que tenha autoridade para fazer algo. Quando o texto diz que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está dizendo que todas essas autoridades terrenas terão que prestar conta um dia a ele. Sabemos que todos os governos foram instituídos por Deus, mas isso não significa que Deus aprove todas as atitudes de um governante, principalmente aquelas em que o governante é contra o povo e pratica coisas horrendas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. Sabendo que qualquer governante ou governo pode praticar o mal, a nossa principal função não é ter nenhum político de estimação. Pelo contrário, devemos cobrar dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, do presidente da república, que eles pratiquem o bem na sociedade, que eles refreiem o mal e se em algum momento a sua conduta não estiver correta, devemos cobrá-los sim. Sabendo que todo governo é instituído por Deus e que muitos governantes são maus, mesmo assim o cristão tem que obedecer esses governos. Existe algum momento que o cristão pode desobedecer o governo? Se existe, quais são os textos que falam a respeito disso? A resposta para essa pergunta é sim. Existem vários momentos na Bíblia que o cristão pode e deve desobedecer o governo. O princípio é muito simples. Todas as vezes que um governante proíbe algo que a Bíblia autoriza, ou ele autoriza algo que a Bíblia proíbe, o cristão pode desobedecer o governo.
O primeiro texto que eu utilizo como exemplo está em Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo tinha dado uma ordem aos seus discípulos dizendo: pregue o evangelho a toda criatura. Os discípulos, obedecendo essa ordem, começaram a pregar. Mas o Sinédrio, que era a autoridade governamental e religiosa da época, prenderam alguns dos discípulos. Esses discípulos foram interrogados e o Sinédrio disseram o seguinte: nós não queremos que vocês preguem esse evangelho, nós não queremos que vocês falem acerca de Jesus. Ali havia um confronto direto, em que os discípulos tinham ouvido de Jesus para que pregassem a palavra, e o Sinédrio, que era a ordem governamental, estava dizendo: nós não queremos que vocês preguem. Quando houve esse confronto, os discípulos se posicionaram e disseram o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Um outro texto também que nós podemos utilizar como exemplo está no livro de Daniel. O texto diz que o rei Nabucodonosor levantou uma grande estátua e pediu para que todas as pessoas se curvassem diante dela e o adorassem. Mas ali havia 3 homens que estavam vivendo um conflito, um embate diretamente: Sadraque, Mesaque e Abednego. De um lado eles tinham a ordem de Deus para que não adorassem nenhum outro Deus. De um outro lado eles tinham a ordem do governante para que se dobrassem, se prostrassem e adorassem a estátua. Diante desse dilema, os 3 escolheram obedecer a Deus e desobedecer ao governante. Por conta dessa obediência, eles foram lançados dentro da fornalha. Mas Deus os livrou de lá. O fato de Deus ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha é uma demonstração clara de que Deus aprovou a atitude deles em desobedecer o governo e obedecer a sua palavra. Mais uma vez, todas as vezes que a pessoa é confrontada entre uma ordem direta de um governante ou de Deus, a pessoa deve optar em obedecer a Deus. Romanos 13 deixa claro o seguinte: todo governo é instituído por Deus. Então o cristão deve obedecer, honrar e orar pelo seu governante. Mas se em algum momento o cristão tiver que escolher entre obedecer o governante ou obedecer a palavra de Deus, o cristão é livre para desobedecer o governo e obedecer aquele que está acima do governo terreno, que é a palavra de Deus. E esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.